noite, irmãos e irmãs. Sempre uma alegria estar aqui na sede com os irmãos. E como falou o presbítero Alexandre, eu estou em fins. Mas como nós leremos no texto de hoje, ainda não é o fim. Eu estou, de fato, deixando a congregação de Pissarras nesse mês de outubro. Nosso irmão seminarista Rafael, que vai assumir a congregação, já chegou, já está se instalando lá, e ele assume a congregação a partir de outubro, e eu deixo as atividades da igreja de Pissarras. Minha esposa e meus filhos já viajaram, já foram, já estão lá, e eu estou só aguardando uma questão documental minha, meus documentos serem aprovados. Se você lembrar de orar por isso, alguns irmãos já falaram, pastor, estamos orando por isso, que bom que alguns irmãos até sabem, têm orado, eu estou aguardando só uma questão documental, se resolver para que eu vá. Mas não é a minha despedida hoje dos irmãos, tá bom? Haverá tempo, se Deus quiser, para nos despedirmos. Mas eu me despeço da congregação de Pissarras no próximo domingo. Então, próximo domingo já mandamos trazer um caminhão de lenços lá, já compramos, e aí a minha despedida após 10 anos lá na congregação de Balneário Pissarras. Mas fico sempre contente de vir aqui, a igreja sede, que no fundo é a minha igreja, né? Porque quando eu era pequeno, e eu já fui pequeno, né? Desse tamanho assim, eu corria por esses corredores aqui, essa é a minha igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, para o sermão dessa noite, em Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24, dos versículos 1 a 14. Nós vamos ler a palavra de Deus nesse texto e vamos ouvir a palavra do Senhor, a sua mensagem nesse texto. Mateus, capítulo 24, versículos 1 até o 14. Mateus 24, de 1 a 14. Eu vou ler, peço que os irmãos então acompanhem com atenção a leitura da palavra do nosso Deus. Mateus 24, do versículo 1 ao versículo de número 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso, porém, é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para o testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Até aí, irmãos, a palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele direção
para nós entendermos essa profecia da maneira correta, de maneira que nos dê consolo, conforto. Vamos pedir do Senhor a direção. Pai, nós, como os discípulos, estamos sempre preocupados com o que vai acontecer no futuro, querendo saber, ó Deus, dos eventos e nos preparar. Mas, ao nos voltarmos para a Tua Palavra, que este amparo, alento, instrução que há nela sirva, ó Deus, de consolo, de conforto para a nossa vida, para que estejamos assim preparados, ó Deus, para o dia da volta do Senhor. Assim nós oramos, pedindo a iluminação do Santo Espírito agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Uma das perguntas bastante recorrentes para mim como pastor, imagino que para outros pastores também, mas pelo menos para mim, nesse período de pandemia que nós passamos, né, principalmente no meio naquela fase mais crítica da pandemia, de incertezas do ano passado, era: pastor, será que isso é a volta do Senhor Jesus? Será que essa pandemia ela é o fim agora? É isso mesmo? E vários irmãos e irmãs preocupados e também ansiosos, perguntando: pastor, mas é agora? Será que essa pandemia é um dos eventos do fim? E aí, depois da pandemia, nós tivemos também uma série de eventos cataclísmicos, né? Tivemos ciclone. Lembra do ciclone bomba? Estourou janela lá em casa, derrubou telhas, várias casas. Tivemos gafanhoto, né? Lembra gafanhoto? Tivemos? Estamos com a crise hídrica agora. Temos uma divisão política que não é só no nosso país, a gente vê essa configuração, né? Direita, esquerda, os dois se acusando de radicalismo no mundo inteiro. Aliás, é bom ler o capítulo seguinte, o capítulo 25, depois você lê, quando Jesus fala depois dos cordeiros e dos cabritos. Dá uma olhada de que lado estão os cordeiros lá, tá bom? Para você saber como é que se resolve esse negócio entre esquerda e direita. Dá uma olhada para você ver onde é que estão os cabritos e onde estão os cordeiros, que são o exemplo, o povo de Deus. Mas, em tempos tão conturbados, e aí, agora os Estados Unidos já se juntou com a Austrália para produzir submarinos nucleares, para poder dominar o Mar do Sul da China, para poder enfrentar a China. A China começa a avançar sobre o Japão, e a gente começa a se preocupar, né? O que vai acontecer? Essa semana, a China, que vem tomando uma série de medidas bastante protetivas, e alguns acham até que preparatórias, quem sabe de uma guerra, proibiu a comercialização de criptomoedas, né? Seu Bitcoin foi lá embaixo essa semana, foi não? Quem tinha Bitcoin sofreu, caiu, tombou 10% em uma hora. E assim nós vemos todo esse movimento mundial e nós pensamos: será? Será que vai ser agora? Alguns cristãos verdadeiramente ansiosos têm perguntado: pastor, é agora? Mas, graças a Deus, que nós temos um texto da Escritura para nos instruir acerca do tempo da vinda. E o Senhor Jesus não podia ser mais claro, o Senhor Jesus não podia ser mais direto para a nossa instrução. Está aqui, nós lemos. Ele nos disse. Precisamos do discernimento do Espírito Santo para nós entendermos. E veja que o Senhor Jesus diz no versículo 4, ele diz assim: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Qual é a preocupação do Senhor Jesus? É que você não seja
enganado. E ele tem uma outra preocupação. Está no versículo 6. Ele também diz um outro vede, no meio do versículo 6. Ele diz assim: vede, não vos assusteis. Então o Senhor Jesus não quer que você fique, nem não seja enganado, e você não fique ansioso, amedrontado. O que quer dizer que, se você entender o sentido desse texto bíblico, você não vai ficar nem ansioso, nem amedrontado. Se esse texto da palavra de Deus entrar no seu coração e ele fizer ali morada, e Deus te der a verdadeira compreensão desse texto, você não vai ficar nem amedrontado, nem tampouco vai ser enganado. Esta passagem, ela surge de uma situação bastante curiosa, que é o seguinte: Jesus está aqui na sua última semana em Jerusalém. Ele vai ser morto dali a uns dias. E o seu hábito é passar o dia no templo. Ele participa das orações diárias, ele participa dos eventos de sacrifício diário. O Senhor Jesus está no templo. E à noite, ele sai de Jerusalém por um daqueles 12 portais, passa por um vale e sobe ao Monte das Oliveiras, e lá ele passa a noite. Naquela última semana, todas as noites ele passou assim. Os dias ele passava no templo, as noites ele passava em oração no Monte das Vez por outra, nós vemos ele na casa de alguém. No seu penúltimo dia, ele vai ceiar, mas ele sai do templo, vai para a ceia, e da ceia ele vai para o Monte das Oliveiras. Esse era o seu hábito. Já tinha, inclusive, um lugarzinho lá, um jardim com oliveiras, jardim do Getsemane, que era o seu hábito para onde ele ia e lá onde ele orava. De modo, então, que Jesus, naquele dia, quando eles estavam saindo do templo, os discípulos admirados começam a olhar para aquele prédio e falam: que bela arquitetura, que construção, que prédio, hein, Jesus? E, de fato, os historiadores antigos dizem que o Templo de Jerusalém era belíssimo. Um escrito antigo, Baba Batra, diz assim: quem não viu o prédio de Jerusalém, jamais viu beleza de arquitetura. Quem não viu Jerusalém, não viu nada. O Templo de Jerusalém, desculpa. Quem não viu o Templo de Jerusalém, nunca viu um prédio belo. O general romano queria destruir aquele templo. Cerca de 40 anos depois, mais ou menos 40, 50 anos depois, ele, antes de destruir, ele lamenta que era uma pena botar aquele prédio no chão, porque ele nunca tinha visto prédio tão belo, tão bonito como aquele. Colunas altas, pátio amplo, prédio magnífico, ornado com ouro, pedras preciosas. De fato, um prédio magnífico. Restam algumas das pedras lá, um muro lateral, pelo menos pensam alguns, e algumas pedras da fundação. E algumas pedras dessa fundação chamam a atenção, porque elas têm 400 toneladas. E a maior tem 600 toneladas. As pedras que formavam a construção, a base do muro do templo. Não são poucos, não são muitos os guindastes hoje que levantam 600 toneladas. São poucos, com a nossa tecnologia moderna. Mas eles conseguiram, com a sua tecnologia, construir um prédio belíssimo. Mas Jesus olha para aquele belíssimo prédio, para aquele templo, e ele diz assim: ele vai ser destruído, não vai permanecer pedra sobre pedra. Os discípulos se impressionaram. Esse é aquele anúncio, é aquele evento que causa ansiedade. Esse é aquele evento que causa gastrite. Que quem é ansioso já começa a ficar nervoso. Se você crê em Jesus, na palavra de Jesus,
Se você crê que Jesus fala a verdade, que ele conhece, que ele é profeta, e ele profetizou que esse templo vai ser destruído, e aquele templo é o símbolo maior da adoração, e o símbolo maior da glória de Israel, da beleza de Israel, tanto que eles estão até hoje, continuam lá, tentando achar um meio de poder reconstruir esse prédio, colocá-lo de pé. E por uma ironia do castigo de Deus, há uma mesquita, um templo, um lugar de adoração, de oração muçulmano, em cima do lugar onde antes era o templo do Senhor. E esse é o segundo lugar mais importante do Islã. Então não é um lugar que vai ser fácil de ser retirado, destruído de lá para reconstruírem o templo. Os judeus são muito apegados ao templo. E a revelação de que aquele prédio seria destruído fez com que os discípulos ficassem curiosos. O dia passa, isso é provavelmente no fim da tarde, eles já estão saindo do templo, e eles passam pelo vale, sobem para o Monte das Oliveiras, lá para orar, onde Jesus passava a noite. E quando eles chegaram lá no Monte das Oliveiras, os discípulos então perguntam: Jesus, o Senhor falou uma coisa que nos surpreendeu, que o templo vai ser destruído, então nos conta mais acerca do futuro, o que vai acontecer, como é que serão os eventos do fim. Os discípulos têm discernimento espiritual suficiente para saber que a destruição do templo tem a ver com os eventos do fim do plano de Deus, eventos do fim do mundo. Nós chamamos do fim do mundo. Eles têm discernimento espiritual para entender que se o templo vai ser destruído, então algo muito extraordinário vai acontecer, porque ele é o templo do Senhor, da glória do Senhor. E se Deus vai permitir que o templo seja destruído, então vai ter convulsão no mundo inteiro, muitas coisas vão estar acontecendo no resto do mundo. E eles então falam para Jesus: Jesus, nos conta quais são os eventos de quando acontecer o término do plano de Deus. Os profetas da antiga aliança, os profetas Isaías, Ezequiel, principalmente Daniel, tinham profetizado um reino milenar, um reino em que o Messias se assentaria no trono e governaria, um reino para as nações. E os judeus estavam esperando a realização desse reino milenar. Os discípulos achavam que Jesus seria aquele que implementaria esse reino milenar de maneira política, militar, que ele expulsaria os romanos, reconquistaria a terra, e assim ele governaria. Mas agora ele está dizendo que o templo vai ser destruído. E então o Senhor Jesus vai lhes dar esse sermão, que é o último dos sermões em Mateus, é o sexto. Mateus tem blocos de texto. Então a gente vê no Evangelho de Mateus Jesus pregando, falando, aí a gente vê Jesus fazendo milagres, viajando, se locomovendo, um bloco de sermões, Jesus dá ensino, depois um bloco de atos e atividades, e depois sermões. E esse é o último bloco de texto, é chamado de o sermão escatológico, que é os capítulos 24 e 25 de Mateus. E nessa primeira parte do sermão escatológico, a palavra escatologia quer dizer o ensino ou a doutrina do fim. É a doutrina sobre o fim do mundo. É a expectativa sobre o que vai acontecer no fim. Então, nesse sermão sobre a doutrina do fim, sermão escatológico, a primeira parte, que são esses 14 versículos que nós lemos, Jesus vai nos dizer o que não é o fim. Então nós, nessa noite, não vamos ver os sinais do fim, mas nós vamos ver os sinais do que não é o fim. Aquilo que não é o fim. Aquilo que não indica que Jesus está voltando amanhã. E no texto há 10 sinais do que não é o fim. E eles estão divididos em 2 grupos.
O primeiro grupo de sinais são sinais gerais, que acontecem no mundo inteiro. O segundo grupo são sinais que acontecem na igreja, entre o povo de Deus. Mas eu repito, estes sinais não indicam a volta de Jesus. Nós veremos que o texto diz isso. Qual é o objetivo? O que Jesus disse? Vede que ninguém vos engane, vede que não vos assusteis. O Senhor Jesus quer que você não seja enganado e que você não fique ansioso. Então Ele primeiro vai te dizer os sinais daquilo que não é a sua vinda. Então Ele diz, primeiro sinal, versículo 5. E lembrem, se eu mais ou menos gasto uns 10 minutos para cada ponto, no meu sermão de 3 pontos, com 10 pontos, faça a matemática aí mais ou menos até quando nós vamos ficar aqui. Não, estou brincando, irmãos. Até temos que depois tirar os nossos carros do estacionamento meio rápido, então por isso eu estou cronometrado hoje, fique tranquilo. Mas o primeiro sinal, versículo 5. Virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Qual é o primeiro sinal então? Falsos cristos, falsos messias, falsos salvadores. Falsos salvadores. E eles dirão, eu sou o Messias, eu vim salvar. Eu vim. E o texto bíblico no final do versículo 5 diz que eles enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Então haverá falso Messias, falso Redentor. Só que esse não é um sinal da volta de Jesus. Por quê? Porque há 2000 anos já acontecia isso. E por 2000 anos isso aconteceu. E ainda hoje tem um tal de Henri Cristo. Não tem? Aí? Você sabe fazer o sotaque dele, não sabe não? Eu não vou fazer aqui do púlpito que está gravando, aí fica um negócio meio, né? Mas o Burmanas faz o sotaque do Henri Cristo. Está aí. Já foi anunciado. Mas não é sinal da vinda de Jesus. O segundo sinal está aí no versículo 6. Esse assusta muita gente. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Então a gente vai ouvir, olha, os Estados Unidos fez um acordo com a Austrália, está construindo submarino nuclear lá no Mar do Sul da China para avançar. A China já está construindo aquelas ilhas artificiais. O Wallace sabe tudo disso, pergunta para ele, que de mundo militar, ele sabe tudo, as configurações e o poder de cada... Então, olha, vai ter um confrontamento, se os Estados Unidos estiver aliado a tal, a guerra vai dar assim. Irmãos, sempre houve guerra. E sempre haverá. Nesses 2000 anos, quantas guerras aconteceram? Aí você fala, pastor, realmente, mas na Segunda Guerra Mundial aconteceu há pouco tempo. A Segunda Guerra Mundial, onde morreram 60 milhões de pessoas. Realmente uma guerra devastadora. E pense você na Europa, 1942, ali meados de 42, o Japão dominando a Ásia, Hitler dominando a Europa, a Inglaterra em retirada, a Rússia se encolhendo e Hitler dominando. E o mundo olhando aquilo. E alguém que se faz ser Deus. Aí você diz, esse cara, ele é o anticristo. Ele é. Só pode ser o anticristo. Mas não era. Mas não era. Não foi. 60 milhões de pessoas morreram. É trágico. Mas as invasões mongóis, que aconteceram no século XIII, quando os mongóis saíram lá da Mongólia, Gengis Khan, e eles entraram ganhando toda a Ásia, e eles entraram pela Europa, só eles
mataram 50 milhões de pessoas. São estimativas aproximadas. Só que 50 milhões de pessoas no século XIII representavam um percentual grande da população mundial. Não é nem de perto o que representam 60 milhões no século XX. Então você vê Gengis Khan, você pega a máquina do tempo, vai lá para o século XII, você está na Europa, na capital da Polônia, e esse exército que já avançou todo mundo, avança e cerca Varsóvia. E ele é pagão, idolatrado como um deus, invicto e vencedor, esmagando todo mundo. Já tinha subjugado a igreja, posto em retirada ao Papa. Aí você pensa, esse cara é o anticristo. Ele é o anticristo. Mas não foi. Guerras não são sinais da volta de Cristo. Sempre haverá guerras. Guerras são fruto do pecado que há no mundo, da ganância dos homens, da maldade dos homens. Elas devastam, elas destroem, mas elas não são sinais da volta de Cristo. Sinais eminentes da volta de Cristo. Terceiro, é semelhante. Na verdade, o versículo 7, ele contém 3 indicativos que nós poderíamos colocar como um só, que são catástrofes, mas eu quero separá-las aqui. Preste atenção, porém, no final do versículo 6, quando Jesus diz assim, final do versículo 6, Jesus diz, porque é necessário assim acontecer, as guerras. Mas o que ele diz? Mas não é o fim. Vai ter guerra. Mas não é o fim. Não se engane, não se assuste. Versículo 7. Há 3 elementos aí no versículo 7. 3 rapidinhos, mas catastróficos. 3. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Conflitos políticos. Conflitos políticos. Um confronto, um alinhamento de blocos de países e nações contra blocos e países e nações, uma configuração mundial. O próprio Império Mongol, ele conquistou mais de 1/3 do mundo. Foi um dos maiores impérios da história da humanidade. Formando blocos. As políticas, esquerda, direita, comunismo, capitalismo. Sempre haverá. O segundo elemento no versículo 7, que na verdade é o 4º elemento na nossa lista, haverá fomes. Haverá períodos de escassez, onde uma peste vai atacar. Vai ter pouca chuva, vai ter estiagem. Nós não vamos conseguir produzir alimentos suficientes. E quantas vezes na história da humanidade isso aconteceu? E isto vem associado muitas vezes ao 5º elemento, que está aí no versículo 7, que são terremotos em vários lugares. Terremotos em vários lugares. Nós sabemos que alguns terremotos foram devastadores nesses 2000 anos de história do cristianismo. E eventos cataclísmicos de inundação, de peste, que causaram fome e miséria. No próprio tempo dos discípulos aqui, o vulcão Vesúvio entraria em erupção, ano 79, matando a milhares de pessoas. Não sabemos quanto ao certo, mas ainda pouco. Se nós compararmos, por exemplo, com a peste negra, peste bubônica, cuja segunda onda, também teve onda, né? A gente está nas ondas, onda do Covid. Lá também teve, primeira onda, segunda onda. Entre 1346 e 1352, matou 1/3 da Europa. A maior catástrofe na história, talvez, da humanidade foi a peste bubônica. 1/3. De um lar de 3 pessoas, uma morreu. De um lar de 6 pessoas, 2 morreram. 1/3 da Europa.
Algumas estatísticas falam em 200 milhões de pessoas na Europa, na Ásia, no Oriente. Você sabe quanto que é 200 milhões de pessoas em 1300? É 1/3, 1/4 da população mundial. Não houve peste como essa. Período de grande fome, de miséria. Houve um terremoto em Antioquia no ano 526. Destruiu a cidade de Antioquia, a cidade onde tinha a igreja de Antioquia. Ela está em ruínas, nós até nem sabemos meio direito onde é, só tem ruínas, porque completamente destruiu. Esse terremoto talvez logo foi seguido por uma erupção de vulcão, e essa erupção de vulcão colocou cinzas na atmosfera, que baixaram a temperatura do planeta em 2 graus, e o planeta entrou numa pequena era do gelo, por uma década. E você sabe o que aconteceu com as plantações, o cultivo, morreram, pereceram. E uma das maiores períodos de fome no mundo aconteceu. O número de mortos diretos é estimado em 300 mil, mas indiretos em milhões. Tivemos o tsunami da Indonésia, em 2005. Esse foi pouquinho, só 275 mil mortos. Mas sempre houve, irmãos, rumores de guerras, reinos contra reinos, fomes, pestes. No âmbito mundial, todas essas coisas acontecerão e nenhuma delas é o sinal da vinda de Jesus. Vamos ver na igreja. Veja o versículo 8, aliás, desculpa. O Senhor Jesus diz assim, versículo 8. Tudo isso, porém, é o princípio das dores. Jesus está falando aqui do princípio das dores de parto. Quando a parturiente começa a ter as primeiras contrações, até ela ter o bebê, pode haver dias. Uma mulher pode estar em trabalho de parto, dias das primeiras contrações. São aquelas primeiras contrações que não são doídas, são apenas contrações. É a ideia do princípio das dores, do princípio do parto. Mas não é o parto, está longe ainda. É a ideia de que ainda não é o tempo. Essa é a metáfora. Olha o que vai acontecer na igreja. Falamos de 5 eventos mundiais. Vamos rever? Falsos cristos, guerras, disputas políticas, fomes, terremotos. Na igreja, a partir do versículo 9. Sereis atribulados e vos matarão. Perseguição sobre cristãos. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O Senhor Jesus já tinha predito isso no capítulo 10, num outro sermão no capítulo 10, quando ele fala para os seus discípulos que vocês vão ser presos, vão ser trazidos diante de reis, e vocês vão ser odiados. Jesus fala no seu sermão, na sua oração sacerdotal, lá em João 17, ele diz, Pai, eles são teus, eu estive comigo, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, porque eles não são do mundo, como eu não sou, porque o mundo os odiou. João 17, 14 e 15. De modo que a perseguição de cristãos sempre houve. Esta primeira fase de cristãos, todos os apóstolos, talvez com exceção de João, embora podemos considerar também o mártir, mas com exceção de João, o apóstolo, os outros 11 apóstolos morreram assassinados pela sua fé. Apóstolo Paulo, que não está na lista dos 11, morreu assassinado pela sua fé. O primeiro grande evento na igreja qual é? Pentecoste. E o segundo? Um assassinato. De quem? De um diácono. Olha um aviso, antes de começar a morrer apóstolo, morre diácono primeiro. Aplicação perfeita da palavra de Deus. Sempre morreu cristãos. Sempre houve perseguição e sempre haverá. Não é sinal da volta de Jesus. Agora o Senhor Jesus vai dizer de um período em que haverá uma grande tribulação, que é uma perseguição tal que os cristãos não vão dar conta e eles vão ser massacrados.
E essa perseguição vai ser mundial. E isso começa a partir do versículo 15, que eu não vou pregar hoje, mas você pode ler em casa. É o período seguinte. Mas perseguição sobre cristãos sempre houve, sempre haverá. Versículo 7. Ponto 7, versículo 9. Então sereis atribulados. E algo um pouquinho mais feio. E vos matarão. Como eu acabei de falar, cristãos têm sido perseguidos e têm sido mortos. Então, haver tribulação, perseguição sobre a igreja, não é sinal da vinda de Jesus, e haver morte de cristãos, não é sinal da vinda de Jesus. Já havia isso, tem havido por 2000 anos. 10º, eu teria vários textos para ver com os irmãos, mas vamos agilizar aqui para a gente seguir. 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Esfriamento do amor, apostasia, traição na igreja. Sempre houve. Quando nós vemos os apóstolos, vemos que isso sempre houve. O apóstolo João escreve as suas 3 epístolas por causa de uma heresia perniciosa que estava entrando na igreja para perverter a doutrina da pessoa de Cristo. Várias cartas do apóstolo Paulo falam dessa briga. Quando lemos a carta aos Coríntios, vemos uma igreja que está cambaleante. E muitas igrejas se parecem com isso. Problemas dentro da igreja sempre houve e sempre haverá. Esfriamento do amor, traição de uns para com os outros. A ideia da traição aqui é na perseguição, né? A igreja é perseguida, e aí um diz assim, olha, eu até fui cristão, mas eu parei de brincar desse negócio, mas aquele lá é, ó, apontando para um outro, que é então preso e perseguido, ou talvez preso e maltratado, talvez até morto. O Senhor Jesus está dizendo que tudo isso aconteceria, mas isso não é o fim. O Senhor Jesus diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e por multiplicar-se a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Estes eventos são eventos naturais do período entre a primeira vinda e o retorno do Senhor Jesus, mas eles não são eventos que apontam diretamente para a vinda de Jesus. É por isso que o Senhor Jesus diz no versículo 13 o seguinte, uma advertência. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Em meio a terremotos, a guerras, a esfriamento da igreja, a traição de irmãos, assassinato de cristãos, a fome, catástrofes, aquele que viver pela fé, viverá pela fé. O que ficar até o fim, o que perseverar, será salvo. Sempre houve, irmãos, todo tipo de convulsões e sempre haverá. Lembra que o Senhor Jesus está dizendo, não seja enganado, não te assuste. Estes eventos são naturais, eles virão, eles ocorrerão. Mas nós colocamos o nosso coração nos eventos políticos e eles nos abalam. E nós achamos que a solução é se nós nos engajarmos na política para mudar a política. Nós achamos que se as coisas no nosso país mudarem, a igreja vai mudar. Não, irmãos. É o contrário. Uma coisa... Os eventos do mundo sempre serão. Reinos se levantarão, reinos cairão. Bons políticos haverá, maus políticos também haverá. Acordos políticos, blocos geopolíticos, guerras. Isso sempre haverá.
E a nossa fé, o nosso coração não tem que estar posto nos eventos geopolíticos, na configuração mundial, nos terremotos, nas pestes, em tudo que haverá. O Senhor Jesus vai dizer antes que por mais ansioso que nós estejamos, podemos mudar um côvado, pensa em 1 centímetro, o rumo das coisas? Não. Mas o que nós podemos fazer? Veja o versículo 14, e nós vamos para o fim. Diz assim: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho das nações. Então virá o fim. Qual é um evento do fim? Esse é o 11º elemento no texto, mas um sinal agora positivo da vinda de Jesus. Qual é o sinal da vinda de Jesus? O avanço das missões, o avanço do evangelho, o avanço da igreja. Enquanto, irmãos, o mundo está em convulsão, tem terremoto, tem fome, tem guerra, governa a direita, governa a esquerda, e todo tipo de coisa acontece, um vulcão explode, e eventos climáticos, e seca, e tudo isso, o que está acontecendo? A igreja está avançando. Porque o reino de Deus, ele é um grão de mostarda, né? Que é a menor das sementes, mas que cresce para ser uma árvore frondosa, e os pássaros se aninham. O reino de Deus é aquilo no qual nós devemos investir, é onde deve estar o nosso coração, e é onde deve estar o nosso dinheiro, e é onde deve estar o nosso esforço. Porque isso vai trazer o Senhor Jesus. Enquanto o mundo está em convulsão, a igreja avança com o poder do evangelho. Nós enviamos missionários, nós vamos e nós avançamos para o testemunho de todas as nações. O Senhor Jesus, falando a Pedro, nesse mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, ele diz assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus é aquele que edificou a sua igreja, comprou com o seu sangue, e continuará a manter a sua igreja, e a sua igreja permanecerá fiel até o fim. Enquanto o mundo está se acabando, a igreja está avançando. A igreja de Cristo está de pé há 2000 anos, não importa quanto esforço tenham feito para derrubá-la, ela continua aí. Estamos aqui, firmes e fortes, e continuaremos. Quanto mais mandam os cristãos se calarem, mais eles gritam. Quanto mais matam cristãos, mais brota cristão. Como já disse um antigo mártir da igreja tertuliano, que o sangue dos cristãos é a semente do evangelho. E a perseguição purifica a igreja. Ela burila a fé. O Senhor Jesus, no seu último encontro com os discípulos, deu a eles uma ordenança: vão e transformem o mundo. Não, eles não precisam transformar o mundo. Eles têm que ir e pregar o evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos de todas as nações, Mateus 28, 19, João 16, 15. Então, enquanto o mundo está se acabando, irmãos, e não vai se acabar antes do tempo, não, o que nós fazemos, igreja de Deus? Não se engane, não se assuste. Nós continuamos pregando por nosso vizinho, por nossos parentes, investindo nos missionários, fazendo e contribuindo para algo que tem valor e peso eterno. Tudo que você construir nessa terra pode ser destruído por um terremoto, por um vulcão, por uma fome, por uma peste. Uma vida pode ser tirada. Você pode investir numa pessoa e essa pessoa pode te trair, pode te desapontar, ou ela pode morrer. Mas se essa pessoa tiver vida eterna, o investimento que você fez nela for espiritual, aquilo que você fez aqui na terra tem uma repercussão eterna. É por isso que quando alguém se converte, os anjos festejam no céu. Porque esse é o nosso investimento. No que você está investindo? O que você espera? Você está plantando algo e espera que a política vá regar? Talvez você vai se frustrar. Você está confiando nas configurações políticas, geográficas e tudo mais,
Daqui a pouco surge um novo vírus, e aí? Pode surgir? Pode. Ih, pastor, que isso, hein? Cristão místico, né? Irmão, não importa, vai surgir pestes, fomes. Está aqui na Escritura. Já surgiram outras muito piores. Esse coronavírus, irmãos, é cosquinha. Perto da peste bubônica, perto da peste de febre amarela, que aconteceu há 100 anos atrás, que dizimou, alguns dizem 20 milhões, outros estimam um pouco mais. É nada. Nós é que somos mimados, que não sabemos ler o tempo e interpretar o tempo e investir naquilo que tem valor eterno, valor real. Lá em Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo está para ser morto, e ele escreve àquele jovem pastor, ele diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder. Porque a igreja avança pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação do judeu e do grego, e que transforma vidas, e que ressuscita mortos espirituais. É nisso que nós investimos, é nisso que nós colocamos o nosso coração, e é para isso que nós marchamos. Nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, crendo que Ele está no controle, que Ele reina, que esses eventos acontecerão. Haverá um período de grande tribulação, e esse, como eu falei, está a partir do versículo 15, está ali revelado. E ele é um período muito específico, e os sinais deste período estão aqui, descritos, também para que você não se assuste e não se engane. Mas aquilo que está revelado aqui está para a sua instrução, para que você não se engane, não se assuste, esteja preparado e invista naquilo que tem valor e peso eterno.